por qual motivo fere essa conexão na OCDE? Por qual motivo algumas pessoas interpretam como um movimento tóxico para a sociedade brasileira, né? Deixa de blindar as estatais? Eu convido agora para a gente poder conversar aqui no Live CNN o presidente do INSPER, o Marcos Lisboa. Marcos, bem-vindo, hein, como sempre, aqui à CNN. Obrigado pelo convite. Marcos, deixa eu já fazer essa conexão, por favor, com a fala do vice-presidente da República a respeito da OCDE, para a gente poder traduzir para quem está assistindo aqui para a gente. Por qual motivo exatamente mexer numa lei que diz respeito às estatais nacionais pode complicar esse interesse do Brasil de fazer parte dessa grife, assim digamos, né, desse grupo de países da OCDE? Olha, eu acho que complica o país. Né? A lei das estatais, ela veio em reação ao descontrole que ocorreu na gestão de empresas controladas pelo governo nas últimas décadas. Né? A gente assistiu aí a escândalos de corrupção, a desvio de função, né? A projetos faraônicos que não paravam de pé. Então, a lei das estatais, quer dizer, primeiro teve um trabalho anterior que foi botar ordem nas estatais. Elas estavam em graves dificuldades. O Brasil sangrava muitos recursos com as estatais do jeito que elas estavam. A gente perdeu muito dinheiro. A sociedade perdeu muito dinheiro com as estatais. E aí teve um trabalho muito importante que foi feito na gestão Temer, de botar ordem nessas empresas, e aí a lei das estatais culmina esse processo, tentando garantir o mínimo de governabilidade e gestão adequada dessas empresas. É uma pena que tão rapidamente a gente assista a uma ameaça de retrocesso por questões muito pequenas. Marcos, eu até quero lhe fazer uma pergunta, uma discussão que a gente trouxe aqui ontem com os analistas e tudo mais, dessa conexão das indicações para a presidência de diferentes estatais. Por exemplo, a gente viu na gestão Bolsonaro o número de vezes que o nome do presidente da Petrobras, por exemplo, foi trocado. E quero te ouvir sobre os efeitos negativos disso. Por qual motivo eu estou trazendo esse exemplo? Para poder te ouvir o que pode ser mais corrosivo, o que pode ser mais tóxico. A gente vê muitas mudanças, por exemplo, uma instabilidade na mudança de um cargo tão importante como a Petrobras, ou termos a indicação dessa proximidade política tão grande com o presidente agora eleito, Lula? Olha, não, eu não demonizo a política, né? Você tem políticos que são ótimos gestores. A questão não é essa. Você tem toda a razão. Quer dizer, o problema começou no atual governo. A tentativa de enfraquecer as estatais, ela é algo latente no Brasil, seja de esquerda ou de direita. Né? O velho patrimonialismo brasileiro, ele não tem ideologia, ele é ecumênico. Né? Ele contamina tanto a esquerda quanto a direita. Né? Foi muito ruim o que foi feito na Petrobras nesses últimos anos. Você tem toda a razão. Né? Também é muito ruim, né, o direcionamento que parece que quer se dar às estatais. Quer dizer, aparece um novo governo e aí acha que vai gerar desenvolvimento pegando as empresas estatais, dando subsídios para investimentos privados, promovendo investimentos sem muita avaliação de impacto, né? Enfim, o resultado é muito ruim. Né? Tem sido assim na nossa história. Então, no Brasil, você promete desenvolvimentismo, você promete crescimento econômico, e o que você entrega é o velho patrimonialismo que agrada algumas empresas, algumas elites. E isso é o problema, para isso a lei das estatais. A lei das estatais foi para exatamente evitar esse tipo de coisa. Basília Rodrigues está com a gente também para fazer-te uma pergunta. Basília, por favor, pode chegar para a conversa. Obrigada, Elisa. Marcos, obrigada pela entrevista. Eu gostaria de saber, então, para o senhor, qual seria o modelo mais adequado ou o conjunto de critérios que deveria ser utilizado para a escolha destes presidentes de estatais, diretores de estatais, porque, do ponto de vista prático, se esta lei em discussão hoje no Congresso não passar, isso inviabiliza ou, ao menos, distancia a escolha de nomes como Mercadante para o comando do BNDES e tantos outros indicados pelo Centrão que poderiam encontrar espaço ao sol nestas brechas aí, nestas mudanças da lei. Se não for este o modelo de escolha, Mercadante, nomes do Centrão,
o governo vai ter que escolher, então, um outro jeito, né? Porque os cargos estão lá e pessoas terão que ser indicadas. Qual o modelo mais adequado o senhor acha que deveria ser adotado por um governo na hora de definir estes nomes? Olha, nada diferente do que a gente já fez e que o resto do mundo faz nas suas muitas estatais. Vamos lembrar o caso do Banco Central do Brasil, né? Quando eu era garoto, né, o Banco Central era meio terra, né? Você tinha um Conselho Monetário Nacional com mais de uma dezena de membros, muito do setor privado, que eram beneficiados pelas políticas do Conselho Monetário Nacional. É impensável isso hoje, né? O Banco Central não tinha uma forma de atuação clara, né? Tinha uma série de nomeações que, enfim, não tinham nenhum critério muito técnico em geral, ou com frequência, né? A maneira como o Banco Central atuava era meio caótica, né? Você não sabia muito bem. E aí foi feita uma revolução na gestão da política monetária no Brasil, né? Você veio o Plano Real e você começou a criar a tradição. Primeiro, Conselho Monetário Nacional, né? Governo, não tem que ter setor privado no meio, não tem que ter empresário ali no meio, né? Puro governo. Segundo, nomeações do Banco Central, técnicos de reconhecer a competência. Criou-se o cupom, né? A maneira como o Banco Central comunica com a sociedade, tem as atas, tem os relatórios, né? É uma maneira tão estável que troca uma palavra numa ata do cupom, todo mundo presta atenção, né? O resultado disso, uma bela condução da política monetária depois, né? O país que eu cresci, que tinha inflação que chegava a 40%, 50%, chegou a 70% ao mês, né? Tem uma política monetária estável, previsível, bem feita. Ninguém mais discute, eu quero nomear esse meu amigo, esse meu coordenador de campanha, ter esse político aliado para uma diretoria do Banco Central. Ninguém mais pensa nisso. Ninguém mais pensa em criar regras muito criativas do como é que o Banco Central vende seus títulos, faz isso, faz aquilo, ou estimula a economia, né? Foi incrivelmente benéfico para o Brasil. Essa revolução aconteceu no Banco Central, porque a gente não pode ter a mesma coisa nas demais agências de Estado. Marcos, dúvida sobre a PEC da transição. O atual presidente, o presidente ainda em gestão, Jair Bolsonaro, mandou no orçamento para o ano que vem, prevendo R$ 400 de pagamento, mas prometendo 600 para a população, e a gente viu isso tomar conta das campanhas, né? Das campanhas eleitorais. De algum lugar, qualquer um que fosse eleito teria de tirar os R$ 200. Eu quero te ouvir sobre a PEC da transição, se você considera que é uma alternativa viável, que chamá-la de PEC do estouro é um erro ou chamá-la de PEC do estouro é um acerto. Quero te ouvir sobre esse contexto, porque é um dinheiro que agora tem que sair de algum lugar e a alternativa, por enquanto, é essa PEC. Bom, vamos lá. Primeiro, chamar de PEC de estouro é uma modéstia, né? Essa PEC ela vai criar um problema gigantesco para o país, né? O risco de uma volta da inflação, de ter que subir juros, de mais desemprego com essa PEC não é baixo. Pelo contrário, né? Vamos lá. Fazer o auxílio emergencial, ótimo. Aumentar o valor de 400 para 600 reais, bacana, né? Você não precisava de 200 bilhões de reais para isso. Os 200 bilhões de reais não são para isso, né? Você com 70, 80 bilhões de reais resolvia a questão da PEC. Se você quisesse ainda começar um governo com uma aposta maior no futuro, para o benefício de todos, você podia, inclusive, propor cortes em outras áreas, né? Tem aí as emendas do relator, tem as emendas de bancada, tem as emendas individuais, né? Nos últimos 2 anos, o Brasil distribuiu, o Congresso Nacional e o Poder Executivo distribuíram em 42 medidas benefícios para uma quantidade impressionante de setores. O setor de etanol foi protegido, semicondutores agora está protegido na Constituição, dinheiro para caminhoneiro, dinheiro para taxista, né? E por aí vai, né? Foram 42 medidas, né, nos últimos 2 anos. Ontem mesmo, você estava aprovando aí furar teto para pisos de enfermagem, mais dinheiro para isso, mais... Então, assim, se você quer governar, você tem que enfrentar os dilemas, né? Você podia, então, de novo, para garantir o auxílio emergencial, não precisava de 200 bilhões. 200 bilhões não são para isso.
bastava 70, 80 bilhões. Se você quisesse governar de fato, podia cortar os benefícios e privilégios que foram concedidos recentemente e enfrenta os problemas, né? Mas parece que não, né? Infelizmente no Brasil, de novo, a esquerda e a direita no Brasil, elas votam de forma muito parecida. Essas medidas que eu falei, a imensa maioria teve apoio da esquerda e da direita para conceder os benefícios. E aí, o auxílio emergencial fica uma desculpa para você ampliar ainda mais as transferências de recursos e benefícios para os grupos de interesse. Muito bem, conversamos com o presidente do INSPER, o Marcos Lisboa. Muito bom poder ouvi-lo, viu, Marcos? Obrigada por vir aqui compartilhar com você os seus olhares, as suas visões, para a gente conseguir interpretar esse momento econômico do Brasil. Obrigada, bom dia.